Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem e hoje a gente vai falar sobre um tema, eu diria que o mais importante que tem, crucial para qualquer organização, qualquer empresa que realmente está buscando ter resultados sustentáveis, que é o desafio do planejamento estratégico. Eu não sei vocês, mas que eu já vi, não é coisa fácil. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então imagine quem nunca participou de um planejamento, saiu com uma sensação de que, nossa, tinha muita gente, ou estava faltando gente, quem deveria não estava lá, ou as decisões foram baseadas mais em achismo do que em dados. Enfim, se você já passou por isso, se você já ouviu falar disso, esse episódio é para você. Mas antes da gente continuar, eu quero que a minha convidada maravilhosa se apresente. Por favor, Dani, se apresente para quem está ouvindo. Olá, prazer estar aqui de novo. Já tem alguns episódios, né, Flor, que a gente conversou sobre bastante. Talvez você já tenha me ouvido falar de comunicação, de liderança. E hoje eu estou aqui para conversar desses principais erros e desafios no planejamento estratégico. Meu nome é Daniela Prevot, feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu sou consultora, sou gestora de contratos e sou líder aqui de uma equipe de consultoria aqui na Nauer, trainer na K21, e trabalhei bastante com planejamento estratégico. Aqui na Nauer, vocês devem ouvir bastante, a gente trabalha planejamento estratégico e gestão estratégica de resultados com OKRs, então temos bastante experiências aí nesse sentido. Já passei por esse processo em empresas financeiras. Recentemente estivemos com uma grande farmacêutica, quem sabe a gente consegue convidá-los para conversar com a gente, eles topam conversar com a gente sobre os desafios deles, e a gente acaba conhecendo e reconhecendo alguns padrões, né, Flor? Então, trouxe esse tema aqui hoje, uma homenagem, na verdade, especial para Fernanda Morelli, que é uma consultora parceira nossa, que pensou nesse tema, que estruturou isso, que passou aqui para mim esse cetro, vamos dizer assim, porque ela está agora num outro desafio da maternidade, não pode estar aqui com a gente, compartilhando as palavras dela, mas a gente trocou bastante, inclusive enquanto time, essa nossa visão, e a gente queria trazer aqui para vocês o que nós observamos, para que quando vocês estiverem aí no dia a dia de vocês, no momento do planejamento estratégico com a empresa de vocês não caiam nessas armadilhas. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, né, Flor? Estou bem animada de estar aqui. Então, acho que eu consegui fazer um misto de apresentação barra a minha animação. Uma introdução, uma apresentação maravilhosa, perfeita, não poderia ser melhor. Mas como a gente estava falando, a gente vai falar sobre os desafios do planejamento estratégico. E que eu falei lá no início sobre, às vezes tem muita gente, às vezes tem pouca gente. Existe mesmo esse mito de que todo mundo tem que participar do planejamento estratégico quando vai ser construído? Chama a empresa inteira, faz um evento, faz uma coisa enorme ou não? Isso realmente funciona? É mito ou não? O que eu percebo é que existe um termo, não sei se vocês já ouviram falar, FOMO, Fear of Missing Out, né, no inglês, essa sigla, de um medo de não fazer parte. Então, acho que o primeiro ponto a se pensar, se eu sou a responsável por planejar e estruturar o planejamento estratégico da minha empresa, é quem realmente precisa estar lá. Quem vai contribuir com a discussão. Então, no geral, a gente sempre vai pensar, né, nas lideranças, nas principais lideranças, e é importante a gente pensar que essas lideranças, ou elas precisam estar apoiadas com informações da equipe delas. Então, um head de marketing, um diretor de comercial, um diretor de dados, ou eles ou elas precisam estar preparados com as informações que a equipe vai trazer, ou às vezes vale a pena pensar em momentos, em um processo mais estruturado de ter rodadas menores para que a gente leve informações relevantes
que é o segundo ponto do tempo de qualidade antes do planejamento. É muito pouco produtivo, né, Flor, a gente ter aquele workshop de 1h30. Já tive cliente que falou assim pra mim: Dani, eu só tenho 2 horas pra fazer meu planejamento estratégico. Daí eu falei: tá bom, é isso que você está disponibilizando? É isso que você está disponibilizando. Que desespero. Mas eu quero que todo mundo esteja. Daí eu falei: temos um trade-off aqui, que é o tempo de qualidade versus o que a gente vai conseguir extrair. Então, ter clareza do objetivo, né? Do que você espera que saia daquela situação e avalie quem realmente deveria estar ali, principalmente quem tem as informações que são relevantes para esse planejamento. Você sabe que é curioso porque, enfim, eu dou treinamento de facilitação, né? E facilitar esse processo do planejamento estratégico, a gente fala muito no treinamento sobre você precisa saber, às vezes, não é quem deve estar naquela situação, naquela sessão, naquela reunião, mas qual informação precisa existir para que ela aconteça. E a partir daí, você vai conseguir entender quem precisa estar lá, né? Quem que você vai chamar. É uma coisa que a gente fala muito sobre a gente avaliar quais conhecimentos, quais competências são necessárias, mais do que quais pessoas são necessárias, né? Enfim, é uma coisa que, conforme você foi falando, eu me lembrei aqui do treinamento na hora. Dani, quando a gente fala sobre os dados, né? Você falou sobre as informações. Eu preciso ter clareza das informações que são necessárias para eu construir meu planejamento estratégico. Qual o risco da gente tomar alguma decisão estratégica se eu não tiver essas informações corretas, se eu não tiver os dados que eu preciso para poder tomar essa decisão? Claro, e o risco é sempre de decisões menos assertivas, né? Menos embasadas levam a menos assertividade, tanto de onde a gente quer ir, tanto quanto os caminhos para chegar lá. Então, bons planejamentos estratégicos, em geral, tem um lugar, uma análise prévia. E aí, gente, também tenham, né, empatia com os tomadores de decisão da sua empresa. Em 2 horas, fazer análise de mercado, de concorrência, o setor, as tendências, o nosso histórico do passado, como chegamos até aqui, revisitar as principais linhas e guias, tudo isso são dados, informações muito importantes para a gente ter e vai diminuir, acho que o risco da insegurança, porque quanto mais apressado, menos seguro, eu acho que nós estaremos, as lideranças e, consequentemente, toda a empresa vai estar de que aquela é a aposta correta, realmente é a ambição que faz sentido. Então, isso traz um embasamento nas decisões, a gente consegue trazer dados da realidade, a gente consegue trazer essa direção, essa visibilidade, isso ajuda a tomar um embasamento das decisões e vai mitigar esse risco, por exemplo, da insegurança, não fazer sentido, né, de uma estratégia que às vezes não faz sentido com a operação, e aí depois na hora, a gente existe muito esse termo que algumas pessoas gostam ou não gostam, que é o desdobramento da estratégia, né, que no fundo é fazer acontecer aquilo que se previu. Nós chegamos lá nos times, os times falam: nossa, nada a ver isso aí, quem que decidiu isso? Não tá sabendo o que está acontecendo aqui? Então, quando nós tomamos esse cuidado de quais são as informações prévias, o embasamento prévio que a gente precisa ter, como estamos até aqui, um lugar mais, vamos dizer assim, bottom-up, porque o planejamento estratégico é sempre top-down, mas quando as lideranças, as pessoas responsáveis pelo planejamento conseguem levantar essas informações que fazem sentido, aí você evita esse risco de ter esse descasamento, onde eu quero chegar, qual que é a minha direção, qual que é a minha ambição, com o que de fato está acontecendo. Então, às vezes querer que um processo que está maduro, vamos fazer uma analogia, um processo que acabou de começar, eu coloco no planejamento estratégico, em 2 anos eu quero estar 5 vezes nesse lugar, e aí o time nunca falou sobre isso, ou os times envolvidos nunca nem mostraram, ou a gente não tem nenhum dado de nenhuma tendência que mostra que isso é factível ou não, vai vir um monte de perguntas, um monte de dúvidas, e isso é um risco sim, para que o planejamento se concretize. Então, acredito que esse embasamento e essa qualidade do preparo retorna para minimizar esse tipo de risco. Ou seja, informação, tempo de qualidade, as pessoas certas, os conhecimentos certos, e tudo isso a gente vai conseguir construir, caminhar para a construção de um planejamento estratégico melhor. E aí,
quando a gente falou muito sobre a informação, sobre o dado, né? E qual a importância, qual o papel, não vou nem falar qual a importância, qual o papel das métricas, do que a gente mede, que faz com que melhore a tomada de decisão? Qual que é o papel da métrica nessa história toda? Eu acho que tem alguns papéis importantíssimos quando a gente olha para a métrica, que talvez seja o desafio de todos nós profissionais, principalmente aqueles que não vieram da estatística, que é a interpretação e entendimento do que é o que é hoje e do que é tendência, né? Porque quando a gente faz um planejamento estratégico, é sempre o desafio de nós procurarmos descobrir a tendência e como nós vamos aproveitar essa tendência ou mudar a tendência, o rumo que a gente está indo, né? Então eu quero sempre crescer, eu quero sempre alcançar, ou no caso, né, eu quero diminuir custo, diminuir risco, mas em geral a gente está sempre falando em crescimento, engajamento, aumento de receita. E se eu não tenho nenhuma percepção, nenhum parâmetro, fica muito mais desafiador, difícil, quase impossível eu definir essa ambição, para onde eu quero chegar. E aí pode rolar duas coisas, assim, nós queremos crescer no nosso mercado. Quanto? É a segunda pergunta que a gente fala. Qual é o nosso market share? É em qualquer mercado? Temos algum mercado em potencial? Temos uma região não explorada? Temos alguma questão? Então, quanto tivermos esses dados, não é uma loucura de dados, porque às vezes a gente sobrecarrega, isso paralisa, mas são alguns lugares estratégicos que podem nos ajudar a fazer essa navegação, para termos mais objetividade, né? Dados nos ajudam a sermos objetivos, porque contra fatos não há argumentos, é uma coisa muito antiga, mas os dados nos ajudam a ter mais objetividade e colocar o pé no chão, principalmente em discussões coletivas, onde às vezes eu acredito que eu posso ir para um lado, outra pessoa acredita que a gente precisa ir para outro lado, e aí os dados vão nos ajudar a entender se realmente o que é mais factível, o que é mais concreto, o que é mais objetivo. Até porque, se eu não tiver essas informações, consequentemente, eu não vou conseguir construir um bom planejamento estratégico, consequentemente, não vai ser claro para as outras pessoas da empresa o que essa estratégia está dizendo, a que ela se refere, qual que é o grande objetivo, e isso vai prejudicar a execução, né? A gente vai, como que eu vou executar, né? Como o exemplo que você falou, eu quero crescer, dobrar de tamanho, por exemplo, mas qual que é o tamanho hoje? Dobrar para quanto? E aí eu vou desdobrando, né, a expressão que você falou, desdobrando essa estratégia, e cada vez mais entra aí a questão da comunicação, só para botar um temperinho na coisa, né? E aí eu vou comunicando e a clareza vai ficando cada vez mais distante, e isso vai prejudicar a execução da estratégia, porque as pessoas não vão saber para que lado ir ou o que elas precisam fazer, né? E o quanto é bom o suficiente? Isso também faz muita diferença no nosso planejamento estratégico, né? Que nós estamos falando qual direção, e estamos falando o quanto nós gostaríamos de caminhar, quanto nós gostaríamos de alcançar. E isso faz muita diferença para as equipes. Para saber se chegou ou não, né? Sim, e tem um ponto bastante importante, Flor, que eu percebo, e quanto mais a liderança refinou sobre onde gostaria de ir e nomeia isso, comunica isso, deixa explícito isso, mais fácil é o planejamento estratégico. Nós usamos bastante aquela figura, né, do topo da pirâmide hierárquica, né, ter o farol, no sentido de colocar luz, mostrar o caminho, né. Então, os melhores planejamentos estratégicos que eu participei foram aqueles que, ou o CEO, né, ou planejamento estratégico de uma área de negócio, no caso a diretora chegou e falou assim, pessoal, eu acredito que nós devemos ir para cá, para essa direção, por motivo A, B e C, e conectar com dados, explicar esse olhar e trazer, gostaria de construirmos nossa estratégia a partir dessa visão. Então, isso ajuda a trazer muito mais, né, objetividade, clareza, foco. Já vi planejamentos onde o gestor que devia estar nessa cadeira abriu mão de falar a própria visão, então ficou uma discussão ali das pessoas logo abaixo na hierarquia
cada um puxando por um lado, mas depois também não se chegou no consenso. Então era um lugar colaborativo, mas não ficou muito assertivo, e no final do dia o planejamento ali que saiu não ajudou a tracionar, eu acho que as melhorias que se esperava naquele período. No final do dia, aquele planejamento estratégico virou um planejamento meio que de gaveta, porque aquelas definições, aqueles objetivos, inclusive algumas métricas escolhidas, não faziam nem parte do dia, não vou dizer só do dia a dia, porque às vezes a gente precisa do dia a dia mais de questões de inovação, né? A gente precisa trabalhar esse equilíbrio também, né, da operação e do futuro, mas não conectava nem com um nem com o outro. Então, no final, na hora de fazer a gestão desse planejamento estratégico, era super frustrante, porque ninguém estava conectado com o planejamento, e virou aquele planejamento que depois, no final do ciclo, ele pegou e falou assim, alcançamos, não alcançamos, tanto faz. Então, trazer essa conexão, essa objetividade, e o papel da liderança para isso é importante. Então, é um lugar desafiador. Eu participei de uma instituição, planejamento estratégico de uma instituição financeira, que foi muito interessante porque a gente montou, né, a gente estruturou uma série de encontros, e esse encontro com os líderes, o CEO começou, abriu, trouxe a visão dele, o time do planejamento estratégico revisitou as principais informações que eles já tinham acesso, heads, diretores já tinham acesso. Fizemos um dia de discussão, ouvindo esses diretores, e o CEO preferiu sair, e no final ele voltou para ouvir e discutir e refinar. Então, vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, se você é uma pessoa que cuida aí de planejamento estratégico, de gestão por OKR, fica aí a super dica, já estou abrindo aqui um lugar, mas foi uma forma que a gente criou e deu muito certo. E tem também, só que aí eu queria trazer para o papel desse gestor, o posicionamento desse gestor. Então você também que é líder, que está nos ouvindo, é esse lugar de não tenha medo também de compartilhar sua visão, porque vai ajudar muito as suas pessoas, e ao mesmo tempo, claro, você contratou aquelas pessoas, você confia naquelas pessoas, você quer ouvir inputs daquelas pessoas para trazer e enriquecer. Então, esse balanceamento, né, entre o direcionamento e o espaço para ouvir, o espaço para construção. É bem importante e enriquece muito o trabalho final, o planejamento, o resultado do planejamento. Tem que existir o equilíbrio, né? Mas sabe que você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu tenho um radarzinho ligado, você fala em inovação, ele já apita, eu quero saber mais. Eu imagino que, às vezes, acaba que, por uma questão de insegurança, como você falou, um medo de não alcançar, o planejamento estratégico ele caminha para o lugar mais incremental mesmo. Eu vou fazer pequenas melhorias do que eu já faço e assim sucessivamente. Como que a gente chega num equilíbrio, talvez, ou o que você já viu acontecer de planejamento estratégico que consegue combinar de forma equilibrada a melhoria incremental, porque ela precisa existir, a gente precisa fazer a melhoria contínua, né? Mas a inovação, como você falou, trazer alguma coisa que de fato seja capaz de levar a minha organização para outro lugar, para outro patamar. Como que funciona? Tem alguma dica ou você já viu alguma coisa que, olha, isso costuma funcionar quando se caminha para essa direção? Flor, o que eu vejo mais funcionar é um entendimento profundo do momento da empresa e do momento do negócio. Porque existem empresas que elas estão no momento de descoberta, de conquista, de crescimento, elas têm um aporte financeiro, inclusive, que o board, os investidores, eles topam essa tomada maior de risco que vem com a inovação. E tem empresa, então a gente vai falar aí talvez de 10%, 15%, 25%, e inclusive tem metodologias, né, que a gente traz de definição de esforço, até mesmo financeiro, esforço de tempo, esforço financeiro, ou a gente define, por exemplo, uma medida de pesos, né, entre os objetivos de melhoria incremental ou operacional e os objetivos de inovação. Então, essas são metodologias que eu acredito que ajudam a trazer essa clareza do momento que a gente está e o quanto que a gente está apostando. E existem empresas, existem momentos que é um lugar mesmo de consolidação, de otimização, de busca de eficiência. Não é mais tanto uma busca de inovação, de descoberta de novos lugares. E tá tudo bem também.
E aí essas metodologias também funcionam. Mas o que eu gosto da sua provocação, do lugar da inovação, que é uma dos erros que a gente vê bastante, é fazer isso de forma inconsciente, porque a tendência é, se nós deixarmos áreas, times e até mesmo lideranças falarem ali no planejamento estratégico pouco ambicioso, eu prefiro muito mais puxar o meu planejamento estratégico para um lugar da minha zona de conforto. Eu tô segura que eu vou chegar lá. Então, fazer um planejamento estratégico com 100% dos meus objetivos, 100% das minhas metas ou métricas, seja um BSC, seja um OKR, seja qual metodologia de gestão para o resultado que vocês utilizem no planejamento estratégico. Fazer isso 100% numa zona de conforto, muito provavelmente você está perdendo parte da zona do crescimento que existe, né, com a tomada de riscos, com a inovação. Então, acho que esse é o lugar que é importante a gente olhar quando a gente está trabalhando no planejamento estratégico, de qual que é esse balanceamento. A gente está muito na nossa zona de é facinho chegar nisso, vou bater isso daqui no meio do ano, vou atingir no meio do ano, vou passar metade do ano tranquila. Ou não, realmente a gente está equilibrado, a gente está num nível de conforto e desconforto que faz sentido para o nosso momento de negócio. Então, acho que tem essa... Quando eu te ouço, eu vejo esse lugar. Não é fácil, nada do que a gente está falando aqui é simples. Nada simples, na verdade. Por isso que existem tantos anos, né, de estudos sobre isso. Por isso que planejamento estratégico é realmente uma coisa muito importante. Inclusive, a gente apoia o planejamento estratégico por conta disso. Mas é importante isso em vistas. Tanto eu como líder olhando para a minha área, né, eu como líder olhando para a minha empresa, tanto eu como pessoa ali responsável por apoiar ou mesmo participar de um planejamento, eu olhar e falar assim, não, mas a gente está com esse espaço, vamos pensar no futuro. Eu acho que a questão da inovação, ela olha para o futuro, né? Então, o futuro às vezes precisa mesmo de mais coragem, porque tem mais incertezas. Então, menos certezas e mais incertezas. Então, quanto % do nosso tempo e esforço a gente quer alocar para a gente descobrir essas incertezas e navegar sobre isso, né? Então, é bem bacana fazer isso. E eu gosto muito quando a gente traz essas metodologias que a gente consegue trazer pesos ou porcentagens ou parâmetros para a gente entender quantos % dos nossos objetivos, das nossas metas, elas estão, vamos dizer assim, num lugar de conforto e segurança ou estão num lugar de desconforto, de descoberta, de inovação. E aí você falando sobre inovação, que é de fato olhar para o futuro, me faz pensar no oposto. Também o quanto que a gente olha para o passado, o quanto que a gente olha para o que a gente aprende com os resultados dos ciclos anteriores. Na sua visão, qual que é a maior questão, a maior perda, talvez a palavra seja essa, de a gente não olhar para trás e ignorar os aprendizados que a gente tem do que aconteceu? Eu vejo que tem 2 pontos, tá, Flor? O primeiro ponto é, nós seres humanos, nós não conseguimos tomar decisões baseadas num ponto, a gente precisa entender a tendência. Então, por exemplo, se eu chegar para... Esses vários estudos mostram, é muito interessante. Se eu chegar para você e falar assim, Flor, eu tenho essa caneta aqui por R$10 e essa daqui por 15, você vai querer a de 10. Mas se eu chegar para você e falar assim, olha, eu tenho essa aqui de 10, essa aqui de 14 e essa aqui de 15, porque eu tenho elementos comparativos, o seu cérebro falou assim, nossa, então essa de 15 não tá tão ruim, porque logo abaixo dela tem essa de 14. Então, olhar para trás, para eu entender os resultados do passado, o entendimento do passado, a tendência, me ajuda a tomar decisões melhores, mais baseadas adiante. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o passado existe pra gente aprender com os erros e com os acertos. E aí eu posso abrir aqui as coisas dentro de casa. Nós também, né, aprendemos e eu já percebemos que ciclos onde nós começamos falando, pessoal, o que nós aprendemos no ciclo passado? Isso. Fez com que no próximo ciclo nós não repetíssemos os mesmos erros, não repetíssemos as mesmas iniciativas,
que acontece muito, que é um desafio, né, às vezes das empresas. Nossa, mas isso a gente já tentou lá atrás, não funcionou, sim, não, por quê? Então, olhar para esse ciclo anterior ajuda muito a gente a avançar e documentar e reaproveitar esses aprendizados. Talvez seja um dos maiores desafios para as equipes responsáveis pelo planejamento estratégico. Para não se perder, né? Eu acho que muitas vezes acaba que a informação, ela se perde. Ela se perde e ou a gente vai depender de uma pessoa que está muito tempo na empresa, e aí aquela gestão do conhecimento dos aprendizados fica na pessoa. Isso ajuda muito, então nós, por exemplo, vemos que líderes ou pessoas responsáveis pelo planejamento que já conseguem e elas fazem esse papel já ajuda muito, mas trazer esse lugar de documentar e reaproveitar e iniciar dessa forma é muito proveitoso. Inclusive, eu já vi líderes fazendo isso, falando assim, pessoal, vamos lembrar, há 3 anos atrás nos posicionamos dessa forma. Ano retrasado fizemos isso, ano passado fizemos tal coisa. Esse ano, onde que estamos? Quais são os nossos desafios? Então, inclusive, dá muito mais concretude e segurança para as pessoas. Então, o que a gente já aprendeu, o que a gente tá para aprender, faz muita diferença no amadurecimento, no embasamento, onde a gente quer chegar. E eu quero saber do que você já viu, do que você já viveu, quais foram as maiores falhas que você observou quando a gente fala da construção do planejamento estratégico. O que rolou e depois da falha, se você já viu algum caso que, percebida a falha, vamos lidar com esse problema, com essa solução ou com essa metodologia, enfim, dessa maneira. O que você já viu aí nessa jornada? Legal. Eu acho que um dos grandes desafios de planejamento estratégico é muita prioridade ao mesmo tempo. Que aí eu não quero criticar, não é uma crítica, mas eu percebo que, às vezes, por exemplo, uma metodologia como o BSC, né, que tem muitas métricas, não ajuda, os times se perdem ali, né, qual que é a prioridade. E aí, conectando com o OKR, com a metodologia do OKR, já puxando uma sardinha, né, porque essa é o que a gente trabalha, mas é o que eu vejo que funciona muito, nós aqui na Nauer e na K21, nós tendemos a trazer um lugar de vamos limitar o número de objetivos, vamos limitar o número de key results, porque nós já vimos constantemente que muitos objetivos e muitos key results, os times se perdem, a gente perde sinergia, a gente perde alinhamento de time e área, né? Começa a existir estratégias isoladas. Então, esse são erros que a gente percebe, que nós percebemos que são comuns. Eu tenho uma dificuldade muito grande de definir prioridade. Eu gosto até de falar, né? Prioridade deveria ser só no singular, não devia ter no plural, porque prioridades já entra muita coisa, muitas iniciativas. E o maior desafio que eu vejo é realmente trazer esse posicionamento de, não, esse aqui é o nosso top 3. Não, esse aqui é o nosso top 5. O que for cair do caminhão, cai outras coisas. Esse aqui não cai. E essa clareza vai fazer com que tenha condições de despriorizar da melhor forma possível, né? Se você já souber, eu consegui construir meu planejamento estratégico, eu sei o meu norte, onde eu quero chegar, isso me dá informação suficiente para descartar ou despriorizar outras iniciativas, né? Infelizmente, a gente tá caminhando para o final do nosso episódio. E aí, para trazer um viés muito de orientação, até para quem está ouvindo a gente, que eventualmente possa passar por um processo de construção de planejamento estratégico, que dicas você daria que você já observou que funciona? Você falou da questão da priorização, de como escolher quem vai fazer parte dos dados e tudo mais, mas uma única coisa, falar, olha, quando vocês forem fazer planejamento estratégico, prestem atenção nisso. O que você diria para quem está ouvindo a gente? De uma coisa só. Prioridade, lembra? Prioridade. Vamos priorizar uma coisa. Posso fazer top 3? Vai. Eu vou liberar pra você esse top 3, porque quem tá ouvindo vai gostar. Tá bom. Top 3. Então, visão de futuro mais claro possível, se possível, que essa visão de futuro seja trazida pela alta gestão. Então, tenha clareza ou procure sua alta gestão para
que ela nomeie, traga a mensagem dela, da visão de futuro para ser construída. Prepare-se e entenda quais são os dados que você tem hoje à sua disposição, quais são as métricas que você tem hoje. E um outro ponto fundamental, que aí é que a gente brinca, né, do molho secreto, revisite e ajuste a estratégia ao longo do ciclo. Inclusive para entender se está fazendo sentido ou não está fazendo sentido, porque isso faz aí que mora o aprendizado, aí que mora o sucesso. Então serão esses 3 pontos, né? A direção de onde a gente quer ir, o que vai nos ajudar a navegar para saber que a gente está chegando lá, e esse lugar da melhoria contínua, de revisitar, de checar se a gente está chegando ou não. Não demore. Se o seu ciclo é de 5 anos, não demore seus 5 anos para checar. Se o seu ciclo é de 2 anos, não demore. Se o seu ciclo anual, não demore o ano inteiro. Pense em etapas ali para revisitar isso em ciclos mais curtos. Ouviu, gente? Não espera chegar no fim para ver que deu errado, que não foi pro lugar que vocês queriam. Eu acho que esse realmente é fundamental. Eu diria que esse é meu top 1, porque se a gente não fizer isso, é capaz que a gente perceba tarde demais que a gente precisava mudar e fazer diferente. Gente, é isso. Eu queria agradecer, Dani, a sua participação. Eu acho que a gente ainda deu pra ter um monte de cacho aí de assunto para poder destrinchar um pouco mais e gravar outros episódios. Mas, mais uma vez, muito obrigada. E agora, deixo aqui o espaço para você deixar o seu recadinho do coração para quem tá ouvindo a gente. E é isso. Legal. Meu recadinho do coração para você, se você se interessou, manda mensagem pra gente com as dúvidas, com os desafios que você vive aí no dia a dia. É muito bom a gente trocar. Caso você se interesse, venha conhecer a nossa metodologia de gestão por resultados com o OKR. Ela tem se mostrado muito efetiva em várias empresas. A adaptação ela é muito interessante. Então, o recadinho do coração é esse. Venha trocar com a gente. É sempre um prazer. E se você tiver um interesse de aprofundar mais algum tema, por favor, manda pra gente, né, Flor? Porque a gente gostaria muito. Inclusive, um próximo papo, eu tô animada, né, para convidarmos outros especialistas, convidarmos clientes que já estiveram com a gente. Se você é uma pessoa que gostaria até de compartilhar um case, manda mensagem pra gente, entre em contato, que vai ser um prazer ver, ouvir, trocar. Gente, reforço. A gente tá aqui em função de vocês para falar o que vocês querem ouvir, o que é importante para vocês. Então, por favor, sugestões de temas, manda na comunidade do Telegram, manda no comentário do Spotify, manda no meu LinkedIn, manda onde vocês quiserem. O importante é contem pra gente o que vocês estão pensando. E mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.